Olá pessoal, eu sou o Di Guimarães, sou evangélico e nesse vídeo eu vou falar sobre por que eu sou a favor da descriminalização do aborto. Mas antes, eu quero fazer uma pequena observação entre ser a favor da descriminalização e ser a favor do aborto em si. Como cristão, eu acredito que ninguém é a favor do aborto. Essa conversa que as pessoas da esquerda são a favor do aborto é uma narrativa totalmente errônea da direita. Eu tenho certeza que nenhuma mulher faz um aborto e sai para comemorar. Essa decisão é precedida de muita reflexão e pressão. E muitas das vezes, essa decisão nem sempre, ou nem mesmo, é tomada por ela, mas pelo homem que no caso nem figura na história, como se não fizesse parte dela, ou como se ele não fosse o integrante dela. Toda a culpa e responsabilidade é jogada apenas sobre a mulher. E reforçando minha palavra, que sou contra o aborto, porque eu sou a favor da descriminalização. E por que eu sou a favor da descriminalização? Porque ela só penaliza as mulheres pobres. Agora eu entro com fatos e números. Vamos lá. Primeiro, o aborto sempre existiu e sempre existirá. Mas o que pode ser feito para diminuir a quantidade? Educação, orientação, ensinar nossas crianças, adolescentes e jovens sobre a prevenção à gravidez. Muita gente acha que a orientação sexual é passar um filme pornô para os alunos assistirem em sala de aula. Isso se chama ignorância. É porque desde crianças elas precisam ser orientadas. Porque meninas de 12, 13, 14 anos engravidar, ele é apenas uma criança. Os dados revelam que em pesquisas realizadas em 2021, 52% dos abortos foram realizados por mulheres com menos de 19 anos. E destes, 6% tinham entre 12 e 14 anos. Segundo, eu comparo o aborto ao uso de droga ou qualquer outro crime, como o latrocínio, por exemplo. Eles sempre existiram e sempre existirão. O primeiro assassinato aconteceu na humanidade na segunda geração. O Caim foi lá e matou seu irmão Abel. Então não adianta tentar tapar o sol com uma peneira. Os abortos continuarão acontecendo em todo o mundo e em todas as classes sociais. E o que acontece nos países que criminalizam o aborto, como é o caso do Brasil? As mulheres ricas, elas fazem o aborto em outros países da Europa, como a Alemanha, na França, no Reino Unido, na Suécia e em Portugal. Ou em alguns países das Américas, como o Canadá, em alguns estados dos Estados Unidos, no Uruguai, em Cuba e na Guiana. Ou em algumas clínicas clandestinas aqui mesmo no Brasil. Mas, e as mulheres pobres? Como elas fazem? Elas fazem em casa. E o que acontece? Os estudos realizados por pela Universidade do Texas concluiu que sem acesso às clínicas, mais de 100 mil mulheres arriscam a vida em aborto caseiro. Esse número é apenas nos Estados Unidos. E qual é a consequência do aborto caseiro ou aborto clandestino? Sem assistência médica, anualmente, 50 mil mulheres no mundo, segundo o jornal italiano La Repubblica, morrem. E nos países mais pobres, esse método de interrupção da gravidez indesejada é a principal causa de morte entre as jovens de 15 a 19 anos.
No Brasil, 70% dos abortos são cometidos por mulheres cristãs, sendo que 26% delas são evangélicas. E nós iremos continuar criminalizando essas mulheres e condenando boa parte delas à morte. Lembrando que, quando a mãe morre, o feto também morre. Outra pesquisa nos mostra que 62% dos abortos são cometidos por mulheres casadas e que já têm filhos. Você sabe quantos abortos são realizados por ano no Brasil? Um levantamento feito em 2022 nos mostra que foram realizados 850 mil abortos. E tem gente que acha que esse não é um assunto de saúde pública. A pesquisa aponta ainda que uma em cada 7 brasileiras fizeram pelo menos um aborto até os 40 anos de idade. E o perfil dessa mulher que faz aborto é muito jovem, tem religião, está em todas as classes sociais, cores e regiões do país. Mas há uma concentração em negras e indígenas. Elas também têm baixa escolaridade. O Brasil é um dos países mais restritivos ao aborto em todo o mundo, devido à criminalização. E com isso, o índice de hospitalização por complicações derivadas do aborto inseguro são altas. 43% das mulheres recorrem ao atendimento de saúde depois do procedimento. A Organização Mundial de Saúde indica que em todo o mundo há 220 mortes para cada 100 mil abortos ilegais. No Brasil, o aborto é a 5ª maior causa de morte materna. Eu não acredito que o número de abortos aumente ou aumentaria, se fosse descriminalizado. Mas algo precisa ser feito para que essa quantidade de mulheres pare de morrer. Nenhuma mulher gosta de fazer aborto. É um abalo muito forte psicológico e uma dor física enorme, além do risco de morte. Para salvar as vidas dessas mulheres, que eu sou a favor da descriminalização, para que elas tenham assistência médica adequada. E eu repito, nenhuma mulher faz um aborto e sai para comemorar. Esse é o meu posicionamento sobre esse assunto. Tenham todos um bom dia e até a próxima.